Good morning, students of the 7th year. Bom dia, alunos do sétimo ano. I'm Ed, your teacher for today. Sou Ed, seu professor por hoje. Here with me, I have the placid voice of the Centro de Mídias. A voz plácida do Centro de Mídias. One-Eye John today. One-Eye Joe. Good morning, everybody. Welcome to our English class. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de inglês. I hope you have fun with us today, okay? Ok, thank you, João. Ok, então, a aula de hoje, o título da nossa aula é Do you know how to use a dictionary? Então, vai aparecer na tela o título para vocês, está aqui também. Como usar o dicionário. Vocês sabem usar o dicionário? Olha só. O dicionário é uma peça muito importante para nós quando a gente está aprendendo uma língua, certo? Parece que é uma coisa ultrapassada, mas não é, né, João? Não. Muito útil. Qualquer língua, qualquer idioma que a gente for aprender, o dicionário sempre lá. Não importa que seja assim, de papel, ou que seja online, a gente vai usar o tempo inteiro. Exatamente, digital, então é sempre legal aí. Então, algumas regras que a gente vai falar hoje, a gente fala sobre o dicionário, tanto os digitais quanto os dicionários de papel também, né? É legal você saber usar os dois, porque às vezes o dicionário online não resolve o nosso problema, né, João? Isso, Bom, tem algumas coisas que ele não tem. let's talk about our class material. Vamos falar sobre material de aula hoje. For this class, you're going to need Your notebook o seu caderno, and a pen or a pencil. ou uma caneta ou lápis. E aí tem o link, se você não recebeu ainda o material, tem o link aí para vocês fazerem o download dos materiais do sétimo ano. A gente não vai usar ainda hoje, mas a gente, nas próximas aulas, já está montando, usando o novo material que chama Currículo em Ação. Tá bem legal. Na verdade, é assim, né, essas aulas que a gente está fazendo sem material são aulas preparatórias para ele. Daqui a pouco a gente vai usar e tem a ver com o que a gente está falando nessas aulas aqui. Exatamente, João. E a gente também não vai usar o material também à risca, tá? Então, vocês usam com os professores, aí o professor vai dar a lição de casa para vocês fazerem. É bom vocês já começarem a exercer também a autonomia de tentar fazer a lição sozinhos também, que não dá tempo, a gente tem aí 4 aulas por mês, né? E vocês sabem que requer um pouquinho mais de tempo, tudo bem? Bom, a gente vai falar um pouquinho das habilidades aí que vão aparecer na tela para vocês. Olha só, na aula de hoje eu falei que o tema da aula é dicionário, de como usar, the structure, the alphabet e revisão de texto. E aí tem as habilidades aí. O João vai ler só as essenciais para vocês. Vamos lá. Perfeito. Conhecer a organização de um dicionário bilíngue, impresso ou online, para construir repertório lexical. É a EF06LI10 e a EF07LI11, participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes. Então, vocês podem perceber que a gente colocou aí uma habilidade do ano passado, né? Um pouquinho de revisão também aí, e já entrou um pouquinho da habilidade do sétimo ano. Bom, vamos deixar aqui na tela para o professor dar o print das habilidades, certo? Então, aí anota aí no diário, professor, 610, 711, e aí também tem as habilidades de suporte que a gente vai usar também, que é como é que você fala de rotina, como é que você fala do dia a dia, vai falar um pouquinho sobre si mesmo e reformulação e correções, que é um exercício que a gente vai colocar no final da aula, tá? Que a gente pediu para o aluno para montar uma redação sobre a rotina dele e ele usou o dicionário, só que ele usou de forma errada. E a gente vai ensinar como fazer o certo, tá? Isso. E aí a pergunta que eu tenho para vocês, what do you know about dictionaries? E eu quero que vocês marquem aí no chat quais das 3 alternativas seria a correta. E eu não coloquei nem A, B, C, D, por quê? Porque eu quero que vocês escrevam a frase para praticar a estrutura. Então vocês têm aí um minutinho para responder no chat e a gente já volta.
And so we're back from outer space. Ok, voltamos, olha só. Vou comentar um pouquinho aqui das frases aí enquanto vocês ainda estão interagindo no chat. Hein? Assim que tiver respostas, o João já me avisa aqui. Ele vai... He'll put a flag. Ok, vamos lá, olha só. Primeira frase está falando dictionaries, aí está no plural, certo? Porque era dictionary, termina com Y. Plural, a gente coloca yes. Dictionaries are books, são livros that list, que listam todas as palavras, all the words in a language. Será que o dicionário ele vai conseguir falar de todas as palavras da língua? Bom, aí vocês podem colocar aí se for ou não, né? A segunda aqui, dictionaries are lists, dicionários são listas of the most common words in a language, das palavras mais comuns em uma língua. E a terceira, dictionaries are lists, dicionários são listas ou listagens das palavras mais importantes, as palavras-chave, as palavras centrais aí em uma língua. Bom, temos a interação, João? O pessoal está respondendo? Temos aqui o aluno Lucas, ele marcou um xizinho na A, na primeira. A Pro Alessandra colocou a B e a Pro Larissa a A também. Ih, olha, todo mundo caiu na pegadinha, gente. Eu vi aqui um The Core Words. Escreveram aqui, The Core Words. Não lembro quem foi, mas subiu então, aqui. Porque olha só, você colocar todas as palavras é impossível. Por quê? Porque a gente tem, em inglês tem conjugação de verbo, mas é muito simples, né? A gente tem, enquanto você tem 6 formas verbais para a palavra, você tem a conjugação de verbo. Então, tem em português também. Você não consegue achar a conjugação de todas as palavras. Então, de todos os verbos, né? Não tem a conjugação inteira. Só se for um dicionário muito específico, um dicionário sobre conjugação verbal. Então, você não tem também todas as palavras. Já começou por aí. As palavras mais comuns estão no dicionário, mas não são só as mais comuns. Você também tem as palavras que a gente não usa sempre. Então, também não pode ser a outra. E a terceira, então, são as palavras mais importantes, aí as palavras com chaves ali, certo? Então, fica mais entre a segunda e a terceira, mas não é necessariamente a primeira, tá? Sim. É isso aí. Bom, agora eu vou colocar para vocês, isso aqui a gente não vai dar tempo no chat, a gente vai fazer comentários aí. A pergunta para vocês é, o que você pode aprender com o dicionário? What can you learn with dictionary? Então vocês vão responder aí no chat, ó. Se vocês acham que sim, vocês vão colocar one, yes. Se vocês acham que não, two, no, certo? Então olha só, a terceira, vou aqui explicando aqui as frases para vocês, e aí vocês vão colocando já no chat, ó. E aí o João qualquer coisa o João pode me interromper, tá? Sim, ok. Então olha só, a primeira tá lá, how to spell a word. Spell é soletrar, como soletrar uma palavra. Você olha no dicionário, você consegue saber como escreve a palavra, certo? Então eu já coloquei yes aí. Agora olha só, eu falei para vocês já hoje, ó, how to conjugate a verb. Como conjugar o verbo. Não dá para você aprender como conjugar o verbo pelo dicionário, tá? Não teria que ser um dicionário muito grande para você conjugar. A terceira é what a word means. Means quer dizer. Então, o que uma palavra quer dizer? Será que dá para olhar no dicionário e saber o que a palavra quer dizer? Number 3, yes. O pessoal está respondendo, João. Então, yes. É isso aí. Ok. A quarta, how to say a word. Como falar uma palavra. Será que dá para você saber pronúncia pelo dicionário? Vão respondendo no chat. Qualquer coisa o João já me fala. Sim, Prolúcia colocou aqui yes. Okay. Aluna Késia, yes. Isso. Augusto, yes. Então, veja, mesmo sendo dicionário impresso, você consegue achar como pronuncia a palavra. A gente vai falar sobre isso lá. Então. What parts of speech. Esse part of speech é muito interessante, né? Que se você traduzir part of speech ao pé da letra, fica sendo parte do discurso, mas não tem nada a ver. Parte do discurso é aquele chama de, vocês aprenderam lá no terceiro ano, lá, o que é morfologia, vão rever agora no 7º, né? Sim. Então, se é um substantivo em inglês é noun, adjetivo, verbo. Então, part of speech. Será que a gente pode, com o dicionário, a gente pode ver qual parte do part of speech, qual a classificação morfológica? Sim, o aluno Marcos falou assim, yes, man. Ok, good, man. Agora, 6, ó, specific terms, specific technical terms, termos específicos. Será que a gente pode achar termos específicos técnicos? Assim, ó, coloquei tais como, such as,
Chemistry Molecular. Será que a gente consegue achar lá, você olha lá no rótulo lá do shampoo, tá lá aquele nome do elemento que está lá 2-dimetil, quadricetamol, paracetamol. Será que você acha o nome disso no dicionário? Lucas está falando aqui, no. No, é isso aí, Lucas está certo. A 7ª, the origin of a word. Olha só, essa palavra origem aqui a gente chama de cognato. É origem, né? A origem da palavra. Será que a gente consegue achar a origem da palavra no etimológico? Já temos, assim que o pessoal responder, você já fala, João. Então, Okay. A 8. Tem yes e tem no. Tem yes e no. Eu acho que aqui vai depender do tamanho do dicionário, quão completo esse dicionário é, né? Isso. Se for um dicionário de etimologia, com certeza ele tem, porque o dicionário de etimologia é o dicionário para você ver a origem da palavra. Isso tanto português quanto inglês. Então é legal vocês o dicionário. E a etimologia, você saber a origem da palavra, é interessante por quê? Porque se você sabe a origem da palavra, você não esquece a grafia dela. Então, igual ao português, você saber se a palavra é com J ou com G. Isso. Se ela tiver origem indígena, ela é com J. A Proedna está falando assim, o aluno precisa ter fluência na leitura para realizar a atividade. Não, Proedna, a gente está lendo e fazendo a tradução para vocês aí. Então, no momento que o Ed está fazendo a tradução, o aluno pode responder, tá bom? É isso aí. Olha só, A8. How words are written in informal context. Como é que as palavras estão escritas no contexto informal? Contexto informal. Será que a gente consegue achar no dicionário como é que ela é escrita? O WhatsApp, a pessoa escreve no WhatsApp aqui, você vai sair, ou quero morrer quando eu vejo um negócio desse. Né? Ou em inglês, a pessoa escreve lá assim, how are you? Será que isso aqui dá para você achar no dicionário? Eu acho, não sei, o pessoal respondendo você me fala. Tá, a Provanessa está falando não aqui. Não, isso, não. Então no, ok. Aqui, a 9. How many syllables are in a word? Então, quantas sílabas tem em uma palavra? Será que dá para saber pelo dicionário? Vamos ver. A 10. Whether or not to capitalize a word. Quando, se sim ou não, isso aqui é uma frase, aqui a gente não vê muito, né? Mas aqui esse whether é a mesma coisa que if, tá? Que é se. Se colocar letra maiúscula, capitalize é colocar letra maiúscula. Opa, capitalize a word. Coloca letra maiúscula na palavra ou não. Então, capitalize. Será que dá para saber isso no dicionário? Já responderam a 9, João? Vamos lá. Tem aqui na 9, no. How many syllables? Vai depender aí do dicionário. Tem yes e tem no's aqui para a 9. Tá. O Lucas Dias colocou aqui yes. Ok. E para a letra maiúscula yes também, né? Já falou? E a outra, como abreviar uma palavra? Por exemplo, USA, né? Será que a gente consegue abreviação no dicionário? Temos no's e temos yes. Na verdade, essa parte, né, Ed, acaba aparecendo no início do dicionário, né? No início do dicionário a gente tem lá uma partezinha. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, cuidado para não mostrar o nome, não fazer propaganda. No início a gente tem aqui algumas páginas de orientação de como usar o dicionário, e normalmente nessas orientações a gente tem aqui as abreviações, como usar e tudo mais. Exatamente, então geralmente ou está no contexto, está dentro do dicionário, você tem lá United States, aí está lá USA, ou você tem lá naquelas primeiras páginas mesmo, é isso aí, João. E aí, meanings of prefixes and suffixes, significado de prefixo e sufixo. Aí vocês têm que lembrar da aula de português o que era prefixo e sufixo. Então lá, pseudópode, né, o pé é falso. Então, será que você vai achar? Vai depender também do dicionário. Já dei spoiler da resposta para vocês, né? Bom, vamos usar para vocês uma página de dicionário aqui, ó. Então, assim, ó, to make dictionaries easy to use, para fazer os dicionários mais fáceis de usar, the words are organized in alphabetical order, tá? Ordem alfabética, né, gente? Então, most of them provide the pronunciation and syllable separation. Então, a maioria deles fornece a pronúncia, pronunciation, and syllable separation, separação de sílabas. Então, olha só, você tem aqui a palavra dignitary, né? Olha, tá separado. E aí tem uma coisa interessante, né, João, que a gente separa a sílaba em inglês pela gramática, né? Não é bem não é como o português, né? Então, você vê, dignitary, ó. Então, o Terry aqui é uma sílaba só. É bem interessante isso. É um pouco difícil a gente decorar a separação silábica, mas é pelo tempo. E aí aqui, ó, esses símbolos aqui, a gente chama de alfabeto fonético internacional. Por que a gente usa isso? Porque, por exemplo, qualquer língua que você for estudar, por exemplo, qual é o som do CH, né? No italiano, isso aqui a gente pronuncia que.
No português, isso aqui a gente pronuncia chá. No inglês, isso aqui a gente pronuncia chair. Então, para cada língua, o CH, em alemão, isso aqui é ir, né, João? Ir, né? Então, para cada língua, isso aqui vai ter um som. Sim. E aí, como é que você resolve isso? O chá, o símbolo vai ser isso aqui, né? O que vai ser isso aqui. O chair vai ser isso aqui. E o ir, aí eu já não sei. Alemão já não dá. Tá. Aí, você está falando aí dos símbolos fonéticos, né? E a professora Nancy falou aqui, separa pela pronúncia. Também. Sim, como em português a gente separa pelos sons das vogais, né? Então, apareceu o som de vogal, a gente tem ali uma sílaba. É que em inglês é um pouco mais difícil perceber esse som de vogal, por isso que a recomendação é assim, você está escrevendo alguma coisa, procura não separar a sílaba, deixa tudo juntinho lá, a não ser que você tenha um bom dicionário do seu lado para poder fazer a separação, né, Ed? Exatamente. A parte de separação silábica, eu acho que assim, não vai interferir se o dicionário é tão bom ou não, mas faz parte. Assim, quando você for comprar um dicionário, né, é legal você olhar esse tipo de coisa, mas eu acho mais importante ter a pronúncia, né, João? Sim. E ter exemplos de quando você usa aquela frase, né? Então aqui, por exemplo, né, ó, a gente tem aqui, one of these altered ranks of position. Tá, você tem aqui a definição da coisa. E aí é legal, ó, aqui ele coloca a origem, né, de quando foi, quando surge a palavra pela primeira vez, alguns têm isso, né, tal. Tem o contexto, ó. Então quando muda o número, gente, toma cuidado. Quando muda o número, muda o contexto. E às vezes muda também o significado. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque os números aqui, eles são importantes, eles estão aqui por uma razão, tá? Outra coisa também, né, que você vai achar, ó, então aqui ele coloca a origem, ó, então dignity vem de dignitas, ou do francês dignos, então você tem aí a origem da palavra, né, então a gente parece uma bagunça, mas não é, você prestar atenção aqui, ó, aqui você tem aqui, ó, o N, que é o noun, que é substantivo, aqui você tem o VT, que é o verbo transitivo. Então, saber gramática, tanto no português quanto no inglês, vai ajudar bastante. Então, se você é bom de gramática em português, você vai também ter facilidade no inglês. Por exemplo, vamos retomar aqui. Eu quero que vocês escrevam aqui no chat um exemplo de cada parte aqui, part of the speech, ou seja, um exemplo de cada um dessas formas aí que vocês já aprenderam. Então, assim, você tem lá, não é substantivo. Então eu coloquei um exemplo para vocês aí, family, mas vocês podem colocar um outro substantivo aí para a gente ver. Aí depois tem verb. O que será que é verb? Verb é uma coisa que é português, verbo. Então eu quero que vocês coloquem no chat um exemplo de verbo. Aí depois a gente tem adjective, que também, né, é português. Aí, ó, aqui é um cognato também, ó, adjetivo, adjective. Se vocês lembram o que é adjetivo, vocês viram isso lá no terceiro do fundamental, hein, gente? A gente tem aí adverb, né, que é o advérbio também. Vocês lembram o que é o advérbio? Temos o pronoun, que é o pronome, né, que também é o pronome, que também aí tem é um cognato, tem a palavra parecida. Então, o que será que quer dizer preposition? Né? E a gente tem também conjunto e conjunção. Então, eu quero que vocês tenham aí um minutinho para escrever no chat. Não respondam na ordem para todo mundo conseguir, a gente ver várias respostas de todos. Então, pode responder fora da ordem, o que você acha mais fácil aí, para a gente dar um exemplo de cada, certo? Um minutinho e a gente já volta. Ok, we're back. Lembrando para vocês, enquanto vocês estão ainda respondendo no chat, que as aulas estão no repositório, então se você acha que a aula está um pouco rápida, você pode
pausar aí, depois vai no repositório, pega a aula, faz a pausa para você responder. É que a gente tem só 27 minutos de aula, gente. Então, não dá para a gente fazer um tempo de interação mais longo por conta disso. Tá? Até aqui agora eu estou ganhando tempo para vocês aí, para a gente conseguir colocar as respostas aí do chat. Certo, João? Temos aqui, Ed, alguns verbos. O pessoal aqui mandou para a gente o verbo work, o verbo run. Work, run. Aí a gente tem um adjective, beautiful. Ok, thank you. Ok. Amou desse também. Um adverb, very. Se a gente juntar os dois, fica very beautiful. Ok, vamos lá, very. Muito bem. Opa, minha letra está maravilhosa. Ok. Os verbos work e run estão aparecendo aqui desesperadamente. Legal, muito bem. Isso é bom. Temos aqui um noun, boy. Boy, ok. O verbo start. Ok. O adjetivo big. Isso. Temos alguma preposition, o João? advérbio late. Ok. Vamos ver se apareceu aqui alguma preposition. Então, está aparecendo aqui um of. Ok. E um to também. Um to, ok, legal. At. E ton, e a gente vai ter bastante, né? Legal. Ton, tá, ok. A gente tem alguma conjunction? Apareceu aqui o verbo to be, ó. O verbo to be. O verbo to be tá lá, né? Tá sempre aí. Conjunction, está aparecendo aqui and. And, legal. E but, ok. Que é o que eles já viram, né? O and e o but são aquelas de adição, de contraste, né? É o but, mas, o and, que é o e, legal. Isso. E temos algum pronoun? Pronoun apareceram aqui, I. Legal. Me. Legal. Então, my. Então é legal vocês fazerem a revisãozinha aí, né? Isso aí vocês viram em português também. Por que isso vai ser importante? Porque às vezes o professor coloca o exercício para vocês. Complete com o verbo. Aí você não lembra o que é verbo. Coloca o ed no verbo, no passado. Aí não lembra o que é o ed. Então, tudo isso vai ser importante aí para vocês revisarem, tá? Até principalmente, Ed, só comentando e acrescentando aí um pouquinho, quando a gente vai procurar um verbo no dicionário, por exemplo, eu quero fazer uma sentença e eu falei assim, ontem eu comi pizza. Eu não posso pegar esse comi e ir lá no dicionário procurar comi. Você tem que saber que comer é o verbo e você vai achar lá no dicionário como verbo comer. Você não vai encontrar a palavra comi. Por isso que é importante, né, de saber um pouquinho as categorias aí de cada uma das palavras. Ajuda na hora de procurar alguma coisa. Exatamente, João. Que até um exemplo que talvez não dê tempo hoje a gente ver, mas eu vou colocar de lição de casa para vocês aí o que a pessoa errou, né? Bom, como a gente está falando de dicionário e ordem alfabética, eu vou colocar para vocês um exercício bem fácil na tela, olha só. Vocês vão colocar essas palavras em ordem alfabética, certo? Então você tem ali yellow, wagon, x-ray, zebra, key, jump, e aí é vase a pronúncia, né, João? Não é vase, né? Vase in British English, in American English, vase. É vase mesmo? Então, porque sim. Eu lembro do... Vase or vase. Eu lembro do... do Hércules, que ela fala, he has his face in every vase. In every vase. British vase, American vase. Então vocês têm um minutinho para colocar na ordem aí, ou as palavras que aparecem na tela e a gente já volta. Ok, we're back. O pessoal, como é que está aí, João? O pessoal conseguiu? Temos aqui, provavelmente tem um corretor que acabou corrigindo tudo aqui, virou cadê uma palavrinha aí, mas vamos lá. A gente tem jump, depois key, aí veio vase, wagon, x-ray, yellow and zebra. Ok, então vamos ver aqui na tela como é que fica. Então,
Olha só, é exatamente. Ó. Então tem que lembrar aí que as palavras elas têm uma ordem, né? E aí o pessoal tem muita dificuldade nessa aqui, por isso que eu coloquei, né? Porque é aqui, né, que... bom, na verdade, o pessoal mais velho, né, João? Que antes de mudar o alfabeto em português, né? Sim. Então a gente não tinha. Não tinha o K. Essas são as respostas da aluna Heloísa, do Marcos Antônio, do Lucas Dias. O pessoal tá mandando tudo na ordem certinha. Legal. Que bacana, João. Então, bom, eu coloquei para vocês aqui um videozinho, tá no link, tá no repositório, então vocês podem olhar aqui, que é The Alphabet Song, né? A gente não vai cantar a música do alfabeto aqui, né, João? Porque a minha voz não é plácida como a do João. Vocês podem assistir a esse videozinho, né? Tá? Só para concluir aqui, depois a gente falou aqui, ó, tem os tipos de dicionário que vocês podem encontrar. Então a gente tem os monolínguas, que tem uma língua só, bilíngue, que são de duas línguas, português e inglês. A gente tem aqui os Visual Dictionaries, que são muito bacanas. Eu gosto muito disso aqui porque você pode achar aqui parte do corpo e tal. Tem os Thesaurus, que ele tem todos os sinônimos aí que você pode usar, é bem legal. Tem os dicionários técnicos e os glossaries também, que são aqueles dicionários, né, que você tem aí os pontinhos aí importantes. Tá? A gente vai colocar um exercício aqui para vocês darem um print, que a gente vai resolver na aula que vem. Dá um print agora aí, ó, 3, 2, 1. Ok, dei o print e aí a gente vai pedir para vocês aí acharem os erros aí, por que aquele aluno errou naquele exercício, certo? Bom, a gente vai então pedir para que vocês aí, colocar aí para vocês, que vocês coloquem uma palavra que você encontra na sua rotina, né? E aí comparar. E aí vocês podem compartilhar aí também no centro de mídias, ok? Então, thank you very much. Thank you, João. Thank you, Ed, for inviting me. See you next class, people. See you, bye bye. E tem o link aí para vocês responderem a pesquisa sobre a aula de hoje. Até mais.